Queridos, estamos diante da Bíblia Sagrada. E quando nós falamos acerca da Bíblia Sagrada, nós poderíamos definir a Bíblia de diversas formas, mas quando nós falamos da Bíblia, poderíamos sintetizar de um modo simples ou simplório que a Bíblia é um manual. A Bíblia é um manual para a minha vida, a Bíblia ela é um manual para a sua vida. Nós poderíamos definir ou sintetizar ou caracterizar deste modo simples para que você e eu possamos entender. Mas claro, a Bíblia ela é muito mais do que um manual. A Bíblia ela é a revelação de Deus para nós. A Bíblia não é dedução. A Bíblia não é intuição. A Bíblia não é um conjunto de constituição, de regras, de leis acadêmicas, não é um trabalho científico. A Bíblia não é isso. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. E quando falamos sobre revelação, estamos falando daquilo que foi descoberto. Então, tenta imaginar algo que está coberto. As crianças, por exemplo, com uma criança, quando ela vai brincar com o pai e com a mãe, ela corre para se esconder do pai e da mãe, e às vezes ela se esconde atrás da cortina, ou se esconde entre o cobertor e a cama, achando que nós não vamos ver, achando que ali não está sendo moldado o corpo dela, mas ela está coberta. E quando você tira e diga, achei, ali foi descoberto. Isso é revelação. Então tinha um mistério que estava oculto, o mistério da palavra de Deus. Deus resolve revelar. A questão é a seguinte, justamente essa. Não foi o homem que foi atrás de Deus para que Deus revelasse a sua palavra. O cristianismo, o evangelho, a palavra de Deus é diferente. Deus veio até o homem por vontade própria e revelou, descobriu, abriu as cortinas e deixou nítida a palavra dele para mim e para você. Por este motivo, a Bíblia é a revelação de Deus para nós. E quando lemos aí Mateus 26 e Marcos 14, nós estamos falando de mais uma das coisas da vida, estamos falando de mais uma das questões que envolve as circunstâncias da nossa vida, que envolve a nossa subjetividade, que envolve o nosso eu, a nossa essência, aquilo que diz respeito ao nosso interior, que é justamente o que nós chamamos de frustração. E o personagem, tanto em Mateus capítulo 26, como Marcos capítulo de número 14, é Pedro. Pedro é um grande homem no evangelho, Pedro é um grande homem no projeto de expansão do reino de Deus na terra. Pedro, ele fala até hoje. Através de Pedro, Deus ainda continua falando até hoje. E esse Pedro não era qualquer pessoa. Ele foi um cara que talvez ele teve experiências que você e eu gostaríamos de ter. Por exemplo, Pedro, ele é aquele camarada que participa da pesca milagrosa. E ele fala em Lucas 5, verso de número 8. Ele fala algo para Jesus. E neste algo que ele fala para Jesus, é se revelado um pensamento que depois Tertuliano, o pai da igreja, chama de pensamento ontológico. Pedro diz assim em Lucas 5, 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. O pensamento ontológico por trás das palavras de Pedro diz respeito à comparação de seres. É como se eu tivesse comparado a raça humana a um animal, a raça humana a um boneco, a raça humana a um manequim. Quando comparamos a raça humana a um manequim, a um boneco, há uma distância infinita. Somos infinitamente mais superiores do que um boneco, do que um manequim. Quando Pedro diz o que diz em Lucas 5:8, esse pensamento comparativo, Jesus e Pedro, é justamente o que Tertuliano chama de ontológico, comparação de seres, em outras palavras. Quando eu estou diante de você, Jesus, eu percebo que eu sou totalmente e plenamente pecador, quando comparado ao Senhor, que é totalmente e plenamente santo. Em outras palavras, diria também que ao me deparar com Cristo, ao encontrar o Cristo no pensamento ontológico, é a mesma coisa de estar dizendo assim, ó, perto do Senhor, eu nada sou, ao ponto de eu chegar à inexistência. Nada sou, nem mesmo pó. Por isso, afasta-te de mim. O Senhor é muita coisa para mim. Perto do Senhor eu estou ofuscado.
É isso que Pedro quer dizer, é o pensamento teológico. Quem descobriu isso, ou seja, quem revelou isso, na verdade foi Pedro. Mas todos nós, perto de Jesus, não somos nada. Este mesmo Pedro é um camarada que anda sobre o líquido. Você e eu conseguimos andar sobre o sólido. Pedro andou sobre o líquido. Ele conseguiu andar sobre as águas. Isso está descrito em Mateus capítulo 14, verso de número 29. Em Mateus 17, 27, Jesus dá uma ordem para ele e ele pesca o primeiro peixe. Dentro do peixe tem um starter, que era justamente o valor apropriado para poder pagar o tributo de 2 pessoas. E Jesus então paga o tributo e Pedro também paga o tributo. Pedro é o cara que corta a orelha pelo afoitismo, por ser intrépido, por ser corajoso, por estar sempre na frente de todos. Pedro cortou a orelha do servo Malco, está descrito em João 18:10. E é este Pedro que depois que se converte, que depois que é cheio do poder do Espírito em Atos 2, ele prega um sermão, e nesse sermão quase 3.000 almas se rende a Jesus. Passagem essa que está descrita em Atos, capítulo de número 2, verso de número 41. Entretanto, este mesmo Pedro, em Mateus 26 e também Marcos 14, nós vemos que depois de todas essas experiências singulares, prismáticas, diferenciadas, experiências que você e eu não tivemos e talvez nunca vamos ter, tais experiências, este mesmo Pedro, ele se frustra. A pergunta é, por que nós, seres humanos, nós nos frustramos? E acredito que a frustração, ela anda de mão dada com a expectativa. Por que nos frustramos? Porque geramos expectativa. E as expectativas, elas vão das coisas mais sérias até as coisas mais banais e ínfimas. Como, por exemplo, Rodrigo, eu gerei uma expectativa em cima de um carro. E me frustrei. Cheguei e falei para Daniela, vamos entrar aqui. Só uma olhadinha. Aí sentei no carro, imaginei o negão dirigindo aquele carro, vidro baixo, sabe, um sonzinho legal. O carro. E aí, então, quando eu saio da loja, o carro me dá problema. Peça não tem só na Argentina. Bebe mais que a torcida do Corinthians depois que ganhou a Libertadores da América. Eu gerei uma expectativa banal, ínfima, mas gerei. E me frustrei. Não vi a hora de passar aquele carro para frente, que foi o que eu fiz. Existem outras pessoas, por exemplo, que se frustram com o eletroeletrônico, com o eletrodoméstico. O marketing, também isto é banal, também isto é ínfimo. O marketing em cima daquele eletroeletrônico, em cima daquele eletrodoméstico, é um marketing agressivo. Cozinha, assa, passa, lava, faz isso, faz aquilo outro, e você encanta. Você fica alumbrado, vislumbrado. E o que você faz? Você resolve comprar. Só que toda aquela propaganda, quando você chega em casa, só que não. Não assa, não lava, não passa. Ou não faz do jeito como foi aquele marketing agressivo. Então, aquela expectativa gerada, ela é frustrada. Por que você e eu, nós nos frustramos? Nos frustramos porque, às vezes, nós encontramos pessoas e achamos que essa pessoa vai ser um confidente, achamos que ela vai ser amiga, achamos que ela vai ser parceira. E aí, então, revelamos o segredo mais íntimo do nosso coração. Revelamos aquilo que está em oculto, aquilo que está escondido, abrimos a nossa vida como se fosse um livro, contamos tudo em detalhes para aquela pessoa, só que de repente aquilo que era segredo, estava só entre você e aquela pessoa, se tornou público. Aí você se decepciona, aí você se frustra, aí você fica triste, aí porque você se sentiu traído com aquela situação. Por que é que nós nos frustramos? Nos frustramos porque às vezes achamos que os planos de Deus são os nossos, ou que os nossos são os planos de Deus. E aí tu trabalha, tu vai andando, tu vai seguindo, achando que aquilo também é de Deus, e não é, e não dá certo.
E Tiago diz isso, Tiago capítulo 4, verso de número 13. Olha o que Tiago diz: eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis que acontecerá amanhã. Porque o que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. O pastor Rodrigo jogou basquete 10 anos, trabalhou na granja da mãe, achando que aquilo ali seria um negócio da família, na época que tinha granja, nem tem mais granja. Achei que seria um negócio da família, que eu ia continuar o negócio da família. Aí estudei na Escola Técnica ET Martin Luther King, fiz torneiro mecânico industrial, função que nunca exerci na vida. Aí então eu precisava me graduar e fui no curso mais barato, geografia. Aí comecei a estudar geografia, depois parei, fui estudar teologia, parei, voltei para a geografia, assim vai. Aí a Daniela e eu abrimos um negócio e hoje sou pastor. Eu te pergunto, qual a correlação destas fases da minha vida? Não há. Não que eu não tenha aprendido e não tenha tirado lições de cada fase da minha vida, mas eu achei que cada fase da minha... Agora vai, eu vou ser jogador de basquete, facinho. Quando eu tiver 20 anos, eu vou ser milionário. Era o que eu pensava. Logo depois, pensei que ia ser empresário. No negócio da família, nada deu certo. Deus foi levando por outro caminho. Então, por que nos frustramos? Nos frustramos porque achamos que, às vezes, os nossos planos são os planos de Deus e não são, às vezes. E aí, então, criamos expectativas sobre isso e nos frustramos. Por que nós nos frustramos? Para mim, de todas as características ou de todas as causas que dão aí a frustração, que provocam frustração, eu acho que essa aqui é a máxima. Por que nós nos frustramos? Nos frustramos porque criamos expectativas em nós mesmos. Achamos que eu sou o melhor marido que existe, o melhor homem. Você teve sorte, mulher, de ter casado comigo? E ainda quando encontra a ex, perdeu. Perdeu. Melhor homem da terra. Prazer, eu. Melhor mulher da terra, melhor mãe da terra. Melhor filho, melhor estudante. Criamos expectativas em nós mesmos. Só que chega um momento que Deus prepara, às vezes, essa mesa na presença dos nossos inimigos, e às vezes é para lavar a roupa suja, não é para ser exaltado. Às vezes é para colocar os pingos nos is, aí são faladas algumas verdades ao meu respeito. E aí então eu me sinto decepcionado, frustrado comigo mesmo, porque eu achei que eu estava com a bola toda, que eu era o cara, e não sou. Estava enganado. Eu me frustrei comigo mesmo. E se falássemos, por exemplo, de cristãos? Nós, cristãos, todo poderoso, onde nós falamos assim, este erro aí, eu não erro nesse erro aí não. Eu não. A igreja inteira pode errar, eu errar não, isso aqui, o diabo não me pega nisso aqui não. Eu não. E aí então, o que acontece amanhã? Pum. Ou dizemos assim, eu? Não. Quem está de pé tem que vigiar para não cair. Eu não peco, não. Esse pecado aqui, estou livre. Estou livre. E o que acontece? Peca. E aí nos decepcionamos. Com o personagem do nosso enredo, da nossa reflexão, Pedro não foi diferente. Olha só o que ele fala para Jesus em Marcos, capítulo de número 14, verso de número 29. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu não. E disse-lhe Jesus, Pedro,
Igreja Batista da Lagoinha em São Miguel Paulista, você que está ouvindo aí, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que seja necessário, Senhor, morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira os outros assim diziam. Este erro eu não erro, este pecado eu estou isento. Criamos expectativas em nós mesmos. E quando nós criamos essas expectativas, aí caímos, nos decepcionamos, frustramos-nos conosco mesmo. E por que é que você e eu, nós, chegamos a ter uma decepção e uma frustração conosco mesmo? Porque nós estamos dentro de um ambiente relacional. Nós nos relacionamos constantemente. E a primeira pessoa que você se relaciona é com você mesmo. Ou você vai dizer para mim que você sempre agradou de si mesmo quando se olhou no espelho, quando se pesou na balança? A primeira pessoa que você se relaciona é você mesmo. Tanto que nós precisamos de uma referência. E qual que é o amor ao próximo? O amor a mim mesmo. Então existe uma relação de amor do Rodrigo com o Rodrigo, para que eu possa amar você. E por que que eu me amo? Porque eu tenho um outro padrão de referência. O amor precisa de padrões, precisa de referência. Deus me ama, então eu sei o que é amor. Logo eu posso me sentir amado e me amar para poder te amar. Se eu não tiver referência de amor, eu não consigo amar. É por isso que eu quero dizer a essa igreja, especialmente aos nossos irmãos, Valdir e Tamires, que estão para descer as águas. Hoje, o fato de descer as águas não significa que vocês estarão isentos de errar, de pecar. Na caminhada e na peregrinação com Cristo, eu não posso ter a arrogância e a soberba de achar que estou isento a qualquer coisa, só porque desci as águas ou só porque me entreguei a Cristo. Porque pode chegar um momento em que eu venha me decepcionar. Por que que eu me frustro? Por que que eu me decepciono? Porque eu estou de fato em um relacionamento. E quando eu machuco o objeto do meu amor, que pode ser o meu cônjuge, que pode ser o próprio Deus, que pode ser meu filho, que pode ser a mim mesmo, eu caio em mim, eu caio em si. E quando eu caio em si, eu começo a sentir uma dor, uma angústia, uma tristeza muito grande. Eu vejo a gravidade daquilo que eu cometi. E quando eu vejo a gravidade daquilo que eu cometi, qualquer coisa que me faz lembrar aquele fato, me provoca estranheza, um mal-estar. Isso aconteceu com Pedro. Lembra da conversa de Pedro e Jesus em João, capítulo de número 21, a partir do verso de número 15? Nós vamos ver que Jesus chega em Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, claro, eu te amo. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde novamente: Jesus, eu te amo. Até então, perceba que está tudo bem. Mas Jesus faz a terceira vez uma terceira pergunta. Na verdade, ele repete pela terceira vez a mesma pergunta. Ele diz: Pedro, tu me amas? Aí diz o texto bíblico, João escreve que Pedro se entristece. Porque o número 3 se tornou um gatilho psicológico, fazendo Pedro lembrar do mal que ele provocou a si mesmo e ao objeto de amor dele, que era Jesus, fazendo-o lembrar da frustração. E então a Bíblia diz, e aí Pedro se entristece profundamente, aí ele diz: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo. Jesus aqui bate um papo com Pedro, porque Jesus sabe, como psicólogo, o maior de todos, Jesus sabe que a frustração, ela pode paralisar, ela pode inibir você de continuar,
Porque quando você e eu nos auto-frustramos, nos auto-machucamos ou machucamos um objeto do nosso amor no relacionamento, no ato relacional, você e eu queremos parar a nossa vida. Foi assim que aconteceu com Pedro. Lembra de João 21:3? Pedro se sente indigno. Pedro está no meio dos discípulos. E ele se sente indigno, e quantos estão em nosso meio, e por causa da autofrustração, da decepção, porque errou, porque pecou, porque bateu no peito e achou que não ia fazer e fez. Percebeu que não estava com a bola toda, percebeu que não é tudo isso, se machucou, criou uma ferida em si mesmo. Aí então essa pessoa, ela quer voltar para a vida antiga antes de Cristo, é o que disse Pedro aqui. Eu não posso ficar no meio de vocês, eu vou pescar. O que Pedro fazia antes de encontrar Jesus? Uma vida antiga. Ele quer abandonar então aquela caminhada porque ele se machucou, porque ele se acha indigno, ele está repleto de culpa. Ele está carregando um fardo pesado. Então, quando Jesus começa a conversar com Pedro, a ideia aqui é tentar ressignificar o conceito de Pedro, porque ele correu o risco de paralisar a carreira da fé. Outro risco que a autofrustração, a autodecepção nos causa, é que parece que nós não encontramos novos começos, nós até concedemos perdão a outras pessoas, mas como é dificultoso perdoar a nós mesmos. Quando a pessoa vem pedir perdão para a gente, irmão, nem lembro disso aí que você falou, mas me perdoa, tá, não lembro do que, mas tá bom, te perdoo. Mas quando você se auto-machuca, se auto-flagela, cria uma ferida em si mesmo, uma frustração, a auto-frustração, porque você machucou o objeto do amor, ou se auto-machucou, você vai perceber que é muito difícil se perdoar. A primeira coisa que você faz é sair, você não quer mais vir aqui. Você não quer mais estar no meio daqueles que são chamados santos. É aí que entra Jesus. É aí que Jesus começa o bate-papo com Pedro. Só que antes de ter um bate-papo com Pedro, o anjo vem. Em Marcos capítulo 16, verso de número 7, olha o que o anjo diz. O anjo diz às mulheres, e elas vão falar isso a Pedro e aos outros discípulos. Olha o que o anjo diz: mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Ora, Pedro não era discípulo tão quanto os outros discípulos. Por que o anjo, ele faz distinção entre discípulos e Pedro? Sendo que Pedro era discípulo tão quanto os outros. Discípulos já englobava Pedro. É porque Deus sabia que Pedro estava no emaranhado, perdido em si mesmo, se autoflagelando, culpado, carregando o peso e achava que não tinha mais solução para ele. Eu traí o mestre. Eu machuquei o objeto do meu amor. Eu caminhei com ele e disse que não conhecia ele. Eu dormi com ele, comi com ele e disse que não conhecia ele. Para mim não tem mais solução, para mim não tem mais perdão. É por isso que o anjo diz, fala para Pedro. E isso me faz pensar que cada um de nós, em nossa peregrinação, quando nós nos autofrustramos e achamos que Deus não está mais de olho em nós, que Deus supostamente possa nos odiar, essa passagem me revela o contrário. Deus te ama. E existe sempre um perdão para você. Quando Jesus, ele diz, apacenta as minhas ovelhas, Jesus está ressignificando o conceito de Pedro. Porque o número 3 foi o número do gatilho psicológico que fez com que Pedro ele viesse se autoflagelar ou lembrar da sua decepção, do mal que ele provocou. É por isso que Jesus 3 vezes pergunta a ele, só que a primeira vez Jesus fala assim, apacenta os meus cordeiros, ou seja, os discípulos, os apóstolos. Depois Jesus vem e diz assim, apacenta as minhas ovelhas, a casa de Israel. E por último Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas agora aos gentios, porque o primeiro a levar o evangelho aos gentios foi Pedro, não foi Paulo. Cordeiro, discípulos, ovelhas de Israel, ovelha gentil. Pedro, eu estou ressignificando um conselho sobre a tua vida quando Jesus fala apacenta. O que Jesus está querendo dizer? Há novas oportunidades para você. Há perdão.
a restauração. Por que você está carregando esse fardo se o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado? Por que você não consegue encarar a si mesmo no espelho e não consegue encarar o próprio Deus? Ele é teu Pai. O sangue dele te concede o perdão. O sangue dele te concede a solução. Quando eu falo novas oportunidades, segundas oportunidades, eu coloco isso no plural de propósito. Porque ai de nós, se não fosse as segundas oportunidades que nos são concedidas. Por isso que o mesmo Pedro, em determinado momento, em Mateus capítulo 18, verso de número 21, esse mesmo Pedro diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7, Jesus diz, não, 70 vezes 7. Jesus está falando da totalidade. Em outras palavras, totalidade, plenitude diz respeito, o preço já foi pago para você que pecou, que errou. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, Valdir, por isso, Tamires, na caminhada da fé de vocês, não vai ser fácil. O diabo irá acusar, o diabo irá jogar na mente de vocês aquilo que vocês fizeram. Mas você não é batizado, não é crente, mas nenhuma condenação. Lembre que o pecado, ele já foi pago na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus. Nenhuma condenação há, por isso tem que levantar a cabeça e continuar. Nem o pecado mais tem força sobre nossas vidas. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, como é que eu posso tentar reverter, lidar com essa autofrustração, com essa autodecepção? Acredito que, primeiramente, você tem que refletir sobre o fato. Você tem que ter um momento, como foi lido hoje pela manhã, que há tempo para tudo, há um momento da reflexão, um momento da autoanálise, da autocrítica. Você tem que refletir sobre o fato. O que te levou a errar, a pecar? Como você estava naquele momento? O que você falou, por que falou? O que te levou a falar? Você tem que refletir sobre o fato. Segundo, reconheça que você é pecador. Reconheça que você não tem força para vencer o pecado sozinho. Reconheça que você precisa de um auxílio. Reconheça que você é frágil. Reconheça que você precisa de Deus na tua vida. Isso fala de humildade. A cura só começa quando você começa a reconhecer que tem carência, que tem uma deficiência. Se você não reconhecer que não tem uma deficiência, se você é daquele grupo que diz, está tudo sob controle, não preciso de nada não, fique em paz, está de boa. Se você é desse grupo, irmão, eu te aconselho a sair desse grupo e reconhecer que você tem uma carência, uma fragilidade, e não há nenhuma vergonha nisso, todos nós temos, a começar de mim. Reconheça que você tem uma falha. E faça como o apóstolo ele indica, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Terceiro, confesse o teu pecado. Aquele que confessa e deixa, diz a Bíblia, Salomão escreveu, alcança misericórdia. Confessa, Senhor, errei. E errei com gosto. Fala a verdade. Eu fiz porque eu queria fazer mesmo, Jesus. Estava nervoso, estava errado, falei aquilo mesmo. Só que eu sei que é errado. Porque nem sempre o choro denota arrependimento. Nem sempre. O filho pródigo se arrependeu, mas a Bíblia não diz que chorou. No arrependimento possa ser que tenha choro. Mas o verdadeiro arrependimento é aquela pessoa que reconhece, levanta e muda de rota. Não necessariamente aquele que chora. O que devo fazer para combater a autofrustração? Se policiar, irmão, é uma guerra. Nós estamos em constante guerras. Em Hebreus está escrito que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Paulo disse que esmurrava a própria carne, ou seja, ele tinha uma luta interna para amortizar o velho homem. É uma guerra, então se policie.
Coloca uma vigilância em você mesmo, corta aquilo que faz você errar, aquilo que faz você machucar o outro, corta o mal pela raiz. É melhor entrar no céu sem um membro, é o que diz a Bíblia, sem um olho, sem a mão, sem alguma coisa. É melhor entrar no céu sem, do que ser jogado no inferno com tudo. É o que diz as Sagradas Escrituras. Próximo, perdoe-se. Perdoe-se. Se Deus te perdoa e não lança no teu rosto o teu erro, o teu pecado, por que você não consegue se perdoar, ter misericórdia com você mesmo? Perdoe-se. Permita ser tratado, permita receber o refrigério do Espírito Santo. Ele está aqui. Ele te cura nesta noite. Ele trata as suas feridas. Há perdão para você. Parece que a mensagem da cruz hoje não surte mais efeito. O perdão de Cristo está aqui e é para você. E quando falamos de pecado, não é somente o pecado da prática, pecado dos pensamentos. Há perdão para você. Próximo, confie em Deus. Ele está ao teu lado. Não para te julgar. Jesus está aqui trazendo a graça, o perdão, a restauração. Por isso, quando você se encontrar no universo da autofrustração, lembre-se que Jesus está olhando para você e dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Nada mudou entre nós. Continue a tua caminhada de fé. Erga a tua cabeça. Receba o meu perdão, porque nós achamos que o perdão de Cristo, o meu pecado, pode anular o sangue do Cristo. Um teólogo irlandês, uma vez eu conversando com ele, ele disse para mim: nada é mais forte que o sangue de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida.